Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje todos nós fomos pegos aí de surpresa por essa chuva, né? E chuva abençoada que nos colocou assim, preso à cama um pouco mais. Mas nós estamos aqui com a graça do nosso Senhor para juntos podermos, nessa manhã, adorar, buscar a presença do nosso Deus, termos, assim, a alegria de poder compartilhar dessa manhã juntos, a presença dos nossos irmãos, todos aqueles que estão aí junto conosco nessa manhã, que o Senhor possa, com a sua graça, nos assistir e nos fortalecer nessa manhã. Eu queria convidar a todos os presentes a abrirmos a nossa Bíblia, no Salmo de número 33. A palavra do Senhor, no Salmo de número 33, vai nos dizer assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajuntará em montão as águas do mar, e em reservatório encherá as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhe a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O salmo que nós acabamos de ler, ele enseja um convite a louvor, convite a louvar ao nosso Deus. Estamos aqui nessa manhã com esse propósito, gostaríamos de convidar a todos para que juntos pudéssemos entoar o hino, especificamente o hino de número 31. Vamos ficar em pé para que nós possamos cantar. Sem ti não há viver, vem dar-nos assistência do teu real poder. Tão só em ti confiamos.
Podem se assentar, queridos. Palavra do Senhor, conforme nós vimos nessa manhã, do verso 1 ao verso 3, nos faz um convite. Nos faz um convite a louvar a Deus. O texto vai dizer: exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. A ideia do louvor que nós encontramos nesse texto não só diz respeito ao nosso dever, à nossa responsabilidade, nossa obrigação, mas também de que louvar a Deus é algo bom, é algo prazeroso, é algo que faz bem aos justos. Nós que nos reunimos todas as manhãs, interrompemos a nossa rotina, quebramos a nossa agenda e nos consagramos ao Senhor, separando o dia do Senhor para estar na sua casa, para estar em sua presença. Nós que estamos assim, dentro desse contexto, nós nos lembramos de que, de fato, se estamos aqui, foi porque Deus colocou em nosso coração uma fé operante, ao ponto de fazer com que nós nos lembrássemos de que existe um dia dentre 7 que nós precisamos consagrar ao nosso Deus. Nós paramos as atividades, nós interrompemos o ciclo das coisas para nos lembrar de que na casa do Senhor é lugar de culto, lugar de adoração, lugar de reunião, e o povo de Deus se reúne, traz as suas famílias, e aqui nós somos alimentados pela sua palavra. Grande privilégio, uma grande responsabilidade que temos de estarmos aqui nessa manhã. Amém? Mas o texto segue dizendo também, além do convite ou do chamado ao louvor, das razões pelas quais nós devemos louvar a Deus. E a primeira razão nós encontramos aí no verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. A primeira razão para dar louvor a Deus diz respeito à palavra do Senhor. A palavra do Senhor que traz luz, que traz conselho, que traz orientação, que traz instrução. Em um mundo relativizado como o nosso, nós podemos ter a convicção e a certeza e a tranquilidade que podemos repousar sobre o absoluto da palavra de Deus. Deus revela, e o que Ele revela é a verdade. Não existe nada que possa, de alguma forma, demover isso, eliminar isso da nossa vida. A palavra de Deus, ela cumpre o seu papel, ela cumpre o papel de criar, de revelar, de prover todas as coisas. E nesse sentido, a segunda razão para louvar a Deus, que está aí nos versículos 10 e 11, é exatamente o fato de que Deus, através da sua palavra, realiza uma grande obra criativa, mas também opera a sua providência na história. Verso 10 e 11 vai dizer: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Não só Deus cria, não só Deus estabelece todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas ainda Deus age de maneira providencial na história. Hoje nós estamos aí com esta insegurança institucional, política, econômica, insegurança em relação à justiça, em relação ao futuro, em relação a como que a sociedade vai se redescobrir, de como nós vamos retomar a nossa vida depois desse período todo de reclusão, com todos esses medos, essas inseguranças, essas incertezas que foram geradas a partir desse contexto. Algumas pessoas, inclusive, nem retomaram ainda a vida na igreja, não voltaram mais à igreja,
depois do processo da pandemia, ainda estão receosas, com medo da contaminação. Mas conforme vimos nesse texto, é Deus que age, é Deus que opera com a sua providência na história. Nada do que tem acontecido foge ao controle e à ação de Deus. Mas a terceira razão pela qual nós devemos louvar ao Senhor é porque os olhos de Deus estão postos em todas as criaturas. Verso 13 ao verso 15 diz: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Nós encontramos aqui uma referência sobre a onisciência de Deus, o fato de Deus olhar, perceber de que nada foge ao seu controle, de que absolutamente nada pode ser escondido na sua presença. Ele conhece, inclusive, a motivação do nosso coração, e ainda a palavra não nos chegou à língua e o Senhor já a conhece toda. Outra razão está aí para louvarmos ao nosso Deus, saber que Ele está de olho, que Ele vê, que Ele vigia todas as coisas, que Ele não dorme, que nós estamos debaixo do seu olhar prescrutador. E mais que isso, a quarta razão pela qual nós devemos louvar a Deus consiste em que o poder de Deus liberta o seu povo. Não só Deus está olhando por sobre toda a humanidade e conhece e sabe todas as coisas são reveladas diante dos seus olhos, nada pode ficar encoberto, mas Deus livra o seu povo. Verso 16 e 17 diz: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem possua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Mas o texto continua dizendo: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Quando nós olhamos na perspectiva desse salmo, meus irmãos, o que nos resta fazer é uma declaração de confiança para com Deus. O comentarista bíblico, quando ele trata especificamente dos versos 20 ao 22, que diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Ele vai comentar e dizer assim: onde há confiança verdadeira no caráter de Deus, então pode haver cânticos de alegria que enaltece o que Ele é para seu povo. O aspecto da santidade de Deus é mais importante, pois Ele é distinguido de suas criaturas em seu caráter e obras. Estamos reunidos nessa manhã, na casa do Senhor, dia do Senhor, com o propósito de louvá-lo, engrandecer o seu nome, tanto nas atividades da manhã como nas atividades da noite, e nos lembramos que o nosso Deus deve ser louvado por estas razões. O Senhor Deus nos deu a sua palavra, revelou a verdade, revelou seus atributos, seu caráter. O Senhor Deus, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas e ainda dirige o curso da história. O Senhor Deus que deu a sua palavra, que criou todas as coisas e que dirige o curso da história, está com seu olhar posto sobre toda a terra. Nada foge ao seu olhar prescrutador. Ele conhece, ele sabe o que se passa no coração dos homens, porque foi ele que os fez. O Senhor vem em socorro e livra o seu povo. Israel aprendeu que o cavalo não garante vitória. Israel entendeu que o soldado, por mais habilidoso que seja, não pode garantir ao rei o êxito na batalha. Israel aprendeu a confiar no Senhor. E porque ele confia no Senhor, apesar das situações aparentemente serem adversas, ele se alegra
e canta e adora ao Senhor. Amém? Vamos orar nessa manhã, pedir a bênção do Senhor sobre nós, antes de nós irmos para as nossas classes. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa manhã reunidos, cônscios, ó Pai, de todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, por saber que o Senhor mesmo foi quem nos ajudou, foi quem nos trouxe, nos propiciou essa manhã. Queremos, ó Deus, com a Tua graça contar, queremos com o Teu Espírito Santo poder também sermos iluminados pelo Senhor, que o Espírito nos conduza à palavra e que uma vez que nós estejamos cônscios dessa palavra, tudo aquilo que ela nos revelar, tudo aquilo que ela nos falar ao coração, que nós saibamos guardá-la, ó Deus, e utilizá-la, Senhor, na nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça desta forma, nós te suplicamos. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Os irmãos, vocês podem ir para a sua classe. Som. Meus queridos irmãos, nós estamos nessa manhã para trabalhar com vocês a lição de número 12 da revistinha da nossa escola dominical. Convido vocês à abertura da lição e, ao mesmo tempo, que abram as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 41, onde nós faremos aqui uma breve leitura só para relembrarmos, assim, trazermos à mente algumas realidades a respeito da vida de José. Talvez, dentre todas as histórias que nós temos na Bíblia, a história de José seja uma das mais interessantes e marcantes para todos nós. Porque no cenário de família, todos nós, em algum momento, nos sentimos ou como o filho predileto, como era o caso de José e também foi Benjamim, ou como aquele filho, né, que é o segundo plano. Nós sempre temos, pelo menos nós que temos mais de um irmão, ou que temos irmãos, nós costumamos dizer que sempre o nosso irmão era o filho predileto dos nossos pais. E alguns são capazes de admitir isso mesmo, falam, não, realmente eu era. Mas o fato é que, conforme nós encontramos na Escritura, a história de José ela é extremamente reveladora para nós a respeito dos planos e dos desígnios de Deus ao longo da história. Gênesis 41 vai dizer assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e passaram junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando
a dormir, sonhou outra vez. Desta vez... Irmãos, deixa eu só tirar essa máscara aqui, por favor. Pronto. Onde é que eu estava mesmo? 5, 6. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas, do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e quando fazemos isso, ó Deus, nos lembramos de que a ação do Teu Espírito Santo é que nos conduz à Tua palavra e que é Ele também que a aplicará aos nossos corações. Por isso, ó Deus, age na nossa vida. Nós te pedimos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos relembrar um pouquinho da história de José. José é filho de Jacó, irmão de pai e mãe de Benjamim, e irmão por parte de pai dos demais filhos que Jacó teve. José, apesar de ser um dos mais novos, José ele era amado pelo seu pai Jacó, e isso fica evidente no texto sagrado que havia uma predileção de Jacó por José. Tanto é que diante da postura do filho, Jacó não só recebia de José os relatos do filho a respeito dos seus irmãos, mas ainda o tratava de maneira distinta. Lembrando que Jacó, em determinada situação, manda fazer ou confeccionar uma vestidura festival, uma roupa de destaque para seu filho José. Os irmãos são tomados de inveja, de ciúmes, de ódio por seu irmão. E num determinado contexto, eles não só são responsáveis pela captura de José, como lançando eles a um poço, resolvem matá-lo. Um dos irmãos, Rúben, interfere, a morte não acontece, e é assim tomada a decisão de vendê-lo aos midianitas. Judá colabora com isso, Judá é o proponente dessa ideia. E José é vendido pelos midianitas, vai para o Egito. Chega no Egito, José se torna um servo na casa de Potifar. E Potifar, vendo que Deus era com José, coloca ele sobre a sua casa, ele se destaca na sua casa. A mulher de Potifar, olhando para José, vendo que ele era um rapaz vistoso, assedia sexualmente a José, e José foge, deixando as roupas na mão dessa mulher. José é incriminado, diante daquela situação, é preso. Estava na prisão. Chegando na prisão, o que cuidava da prisão percebe que Deus era com ele. E coloca José responsável pela prisão. De certa maneira, um preso que estava ali, mas que era ao mesmo tempo responsável pelo que acontecia ali na cadeia. Passa um tempo, um copeiro e um padeiro são presos e são colocados junto com José, e lá eles têm um sonho, cada um deles. E José então interpreta os sonhos, mas deixando bem claro que aquela interpretação que ele estava tendo dos sonhos não vinha dele mesmo. E aí a gente se pergunta, por que José tem o cuidado de fazer esse destaque? E olha que ele faz esse destaque tanto com aquele padeiro e copeiro, como também com o faraó. Porque naquela época, no Egito, os magos tinham o costume de interpretar esses sonhos, através da sua magia, através das suas crendices. E José, então, interpreta o sonho, deixando claro que o padeiro morreria e o copeiro sobreviveria. O copeiro é solto. José havia pedido para que ele se lembrasse dele depois que ele fosse solto, e ele se esquece de José. Mas um dia, Salmo
no capítulo 41, nós vamos encontrar o faraó tendo um sonho. E o faraó chama os magos do Egito para interpretar o seu sonho, como era de costume. E eles não conseguem interpretar o sonho. É nesse momento que o copeiro se lembra de José, faz referência ao incidente da prisão e o faraó manda chamar José para interpretar o seu sonho. Qual era o sonho que o faraó havia tido? 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas, 7 espigas cheias, onde as magras, as feias, comiam as gordas e bonitas. E o faraó ficou perturbado em relação a isso, porque ele sonha uma vez com as vacas, dorme novamente, sonha com as espigas, acorda e não havia resposta para o seu sonho. E quando José interpreta esse sonho, vindo da parte de Deus essa interpretação, ele vai dizer: olha, rei, olha, faraó, o que está acontecendo é que teremos 7 anos de fartura, que serão engolidos por 7 anos de escassez. É necessário provisionar para que aquela situação pudesse ser assim suprida. E José foi colocado, o faraó também percebe que Deus estava presente na sua vida. José é colocado como administrador sobre o Egito, trabalha durante esse período das vacas gordas, das espigas gordas, cheias, e provisiona para o Egito, fazendo com que o Egito se tornasse, naquele cenário de fome que estava se instaurando, uma nação estratégica para a preservação dos povos, inclusive e em especial para o povo da aliança. Porque vocês vão encontrar dentro desse relato de Gênesis capítulo 41 até Gênesis 45, versículo 8, o deslocamento que Jacó proporciona para que os seus filhos façam diante da notícia de que havia provisão no Egito. E é nesse cenário, inclusive, que nós vamos encontrar um dos momentos mais marcantes e mais emocionantes da vida de José, que é a chegada dos irmãos de José no Egito. E o que é que acontece ali, irmãos? Os irmãos chegam, se deparam com José, mas não o conhecem. José conhece todos eles, exceto o Benjamim, que não foi na primeira viagem. E quando eles chegam a comprar mantimento, José então começa a testá-los quanto à sua índole, tanto na primeira viagem, que é colocado as bolsas de dinheiro dentro das sacolas deles, e eles devolvem na segunda viagem, como na segunda viagem, onde eles são novamente colocados numa situação de prova, de cheque. E aí, nesse contexto, eles chegam a dizer, e a se colocar também como alguém longe de qualquer suspeita, já que tinham devolvido o dinheiro da primeira vez, mas fica preso no Egito um dos irmãos. Judá vai se colocar, melhor dizendo, Judá vai se colocar, não Judá, um outro irmão fica preso, não estou me recordando agora, Judá já é na terceira viagem. E a partir desse momento em que eles ficam ali colocados diante dessa situação, José vai apertando cada vez mais o cerco. E aí a gente pergunta, o que é que José está fazendo? José está se vingando? O que é que está acontecendo? Na verdade, Deus está usando a vida de José como um governador do Egito para cumprir o seu propósito na história do povo escolhido, do povo separado de Deus. Até chega no desfecho dessa situação, José se revela aos seus irmãos. Os seus irmãos, por sua vez, são chamados a trazer o seu pai para estarem juntos, porque, se eu não me engano, na terceira viagem é quando eles vão e Benjamim estava junto com eles. E quando Benjamim está junto com eles, José, usando mais uma vez desse artifício, deixa Benjamim preso ali. É quando os irmãos então dizem que se Benjamim não retornasse, naturalmente o seu pai não sobreviveria, porque era o segundo filho preferido de Jacó. E é nesse cenário que Judá, que antes tinha feito a proposta
para que José pudesse ser vendido aos midianitas, agora faz a proposta de ficar no lugar de Benjamim, para que Benjamim pudesse ir e para que Jacó, seu pai, não pudesse sofrer mais um desgosto. Eles refletiam aquilo que já havia acontecido na experiência deles com o irmão José. É nesse cenário, meus irmãos, que nós vamos perceber, conforme diz o tema da lição, o autor do roteiro também dirigindo a gravação. Toda essa história, é claro que eu fiz aqui um resumo limitadíssimo da história de José, mas toda essa história que nós encontramos aí, ela fazia parte de um plano maior, do desígnio de Deus a ser cumprido com relação ao seu povo. Toda a maldade que foi produzida, todo o desajuste familiar, Deus levou em conta. Todos esses foram responsáveis pelos seus atos errados. Jacó, pela sua predileção para com os filhos de Rebeca. Tanto José como Benjamim. Os irmãos que se rebelaram contra o pai, que se levantaram contra o seu irmão e que venderam seu irmão como escravo. José, que poderia ser o mais rancoroso nesse cenário todo, Deus trabalha o seu coração e faz com que ele perceba que todo esse enredo, toda essa história fazia parte de um plano maior da parte de Deus para cumprir os seus desígnios sobre a terra. E José abre o seu coração, cuida dos seus irmãos, cuida do seu pai, e a harmonia familiar é estabelecida. José se casa no Egito, tem 2 filhos, a vida segue o seu curso natural, e no final das contas, o roteirista e o que dirige a gravação foi honrado e glorificado. Apenas uma pequena e rápida introdução para que a gente se lembre um pouco da história de José. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para os irmãos antes de nós irmos trabalhando essas passagens com mais detalhes. Quais são as perguntas? As da lição, da página número 55. Como glorificar a Deus em momentos difíceis? Como entender que muitas situações adversas apontarão para a provisão de Deus? O que fazer quando a situação expõe os nossos pecados? Como pessoas que não merecem a bondade de Deus podem rever seus procedimentos diante de toda a benevolência do Senhor? Essas perguntas, elas são pedagógicas para nós. Deixa eu perguntar uma coisa complementar aqui. Quem aqui passa por momentos difíceis? Ou já passou? Né? Não precisa dizer que Deus está revelando isso, né? Porque de fato está exposto, escancarado na história de todos nós. Nessas situações, você foi capaz de entender, dentro dessas situações adversas, a provisão de Deus? Interessante que a gente só observa a provisão de Deus depois que passou a história. Porque enquanto nós estamos vivendo apenas para sentir o peso da provação e sentir o fogo da provação que chega próximo a nós. Mas quando passa a tribulação, aí a gente descobre, puxa, de fato, Deus esteve conosco. Se o Senhor não estivesse conosco, Israel que o diga, né? Que viveu em tantos cenários assim. Agora, o que nós devemos fazer diante de uma situação onde os nossos pecados são expostos, como aqui aconteceu nessa história, o pecado de Jacó, o pecado dos filhos de Jacó? Como é que a gente lida com isso? E aí nós vamos descobrir, meus irmãos, que desde o Antigo Testamento, a única maneira de lidarmos com o pecado é através do arrependimento e da fé.
No final da história, nós vamos descobrir que os irmãos de José se arrependem do que fizeram. E nós temos evidência, como na vida de Judá, de que aquele que antes propõe a venda do irmão como escravo, se torna alguém que se coloca no lugar do outro irmão preferido, Benjamim, que seria aquele que assumiria o lugar de escravidão no Egito, dentro daquele cenário que José monta para testar os seus irmãos. Imaginem vocês o que se passou desde aquele momento no poço até esse momento em que Judá está diante de José, sem saber que era José, no Egito. Mas essa vida foi transformada e Judá é reconhecido, né? É visto e se destaca ao longo da história da redenção. O reino, inclusive, futuramente será dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel. Olha que coisa impressionante. Uma vida transformada, de modo que nos leva a pensar de que ainda há sim solução para os nossos pecados e também para os pecados das outras pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós declaramos a morte prematura de algumas pessoas no nosso meio, porque elas se distanciam do Senhor, porque elas se afastam do Evangelho, e nos esquecemos de que o eleito, mesmo tendo se desviado por um tempo, mesmo tendo ele se desgarrado por um tempo, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai agir de maneira eficaz e vai dizer: venha, e ele virá, de acordo com a voz de comando do nosso Deus. Mas vamos lá, após essas considerações iniciais, vamos ao primeiro tópico da lição: a exaltação de José no Egito. Quem era José antes do Egito? José era o filho preferido de Jacó, um sonhador. O que teve o sonho que mostrava que tanto seus irmãos como seu pai se prostrariam diante dele. Sonho que ele recebeu da parte de Deus. Só que ele era jovem, só que ele era inconsequente, só que ele não teve cuidado na apresentação dessas informações, ao ponto de que até o seu pai disse: quer dizer, José, que eu, seu pai, vou também me prostrar diante de você? José não tinha maturidade para lidar com essa situação ainda, mas com o tempo ele obtém essa maturidade. E é no meio da provação, da dificuldade, que José vai ganhando maturidade. Mas esse José foi chamado, conforme diz o capítulo 41, quando já estava numa situação extremamente complexa no Egito, preso, ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, o sonho que os mágicos do Egito não puderam explicar. José que deixa claro que aquele sonho só poderia ser interpretado a partir da revelação que vinha da parte de Deus. Aí nós vamos encontrar lá em Gênesis 41, verso 16, ele dizendo: e ele teria a resposta. Sua resposta ao rei foi: não está isso em mim, mas Deus dará resposta a Faraó, Deus dará resposta favorável a Faraó. Então nós encontramos José dando a glória expressamente a Deus, José explicando o sonho, José explicando a vontade de Deus, o desígnio de Deus na história, e a resposta de José a essa realidade de urgência, de medidas necessárias para lidar com o equilíbrio econômico no Egito, é que nos chama a atenção. Veja lá em Gênesis 41, verso 32, a resposta de José à urgência: porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. José não só disse que ele só podia interpretar o sonho do Faraó, porque Deus havia revelado, mas José também diz a Faraó que os 7 anos de bonança e os 7 anos de escassez foi providenciado pelo próprio Deus. Aí vocês podem se perguntar aqui nesse momento, né? Qual é a implicância, qual é o valor de tudo isso? Meus irmãos, eu me lembro que alguns anos atrás havia uma projeção no cenário econômico que dizia que nós teríamos 20 anos
extremamente propícios para o crescimento da economia. Salvo o melhor juízo, nós estávamos aí em torno de 1900 e alguma coisa, quando essa previsão nas revistas de economia se apresentava. Que eram 20 anos de extremo crescimento, o Brasil reuniria as condições necessárias para o crescimento, final de 1900 e as bolinhas, né? E por que o Brasil era um país estimado para uma realidade como essa? A pirâmide brasileira havia se tornado mais grossa no meio, pirâmide etária. Nós teríamos menos idosos do que nós temos agora, depois de 20 anos. Nós teríamos mais jovens, nós teríamos menos crianças, porque o processo de natalidade também estava mais contido. Então, nós teríamos uma pirâmide etária engrossada no meio, onde teríamos, em tese, mais força de trabalho, mais gente disponível para o crescimento, e aí, por diante, teríamos 20 anos de crescimento. Acontece que, depois de 2000, esses 20 anos, nós estamos em 2021. Aconteceu o que aconteceu na nossa história. E agora, para fechar o ciclo dos 20 anos, em 2021, nós estamos vivendo essa crise gerada desde 2020, da pandemia, que atingiu todas as economias em todo o canto do mundo. E aí eu pergunto para vocês, qual é o princípio bíblico que nós poderíamos extrair do cenário geopolítico do Egito na época de José? E aí nós poderíamos dizer, em tempos de bonança, nós precisamos ser previdentes. Nós precisamos saber guardar, nos preparar, porque via de regra, um tempo de bonança acaba vindo na sequência com um tempo de privação. Se você olhar a história humana, você vai encontrar esses ciclos, esses momentos, altos e baixos. Não é assim que a gente costuma até usar nos ditados, né? A vida é feita de altos e baixos. Essa sensação de que a vida é feita de altos e baixos é porque na história humana vem se repetindo esses períodos de bonança, de produtividade, com períodos de escassez, períodos de saúde, de verdor, com períodos de doença, de enfermidade. Nós já deveríamos ter aprendido esse princípio elementar. Não gaste tudo, não use tudo que você recebe, saiba ser previdente. Porque assim como nós começamos jovens, nos tornamos adultos, mas chega um momento que nós nos tornamos velhos. E nesse momento nós vamos precisar usufruir daquilo que nós soubemos guardar enquanto fomos jovens. Não é falta de fé ser previdente. É entender como as coisas acontecem dentro do plano do desígnio de Deus. O conselho de José, inclusive, meus irmãos, se você olhar aí na revista, na página 56, agradou a Faraó. Gênesis 41, verso 39. Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Em outras palavras, Faraó não só enxerga a presença de Deus na vida de José, mas Faraó diz assim para José, olha, você vai ficar responsável, porque se Deus te deu a compreensão, a revelação sobre isso, Deus também vai te capacitar para provisionar para o Egito, para que o Egito não sofra durante esse período de escassez. Mas o que a gente precisa guardar, meus irmãos, é que no meio de todo esse enredo, Deus tinha um projeto de preservação. José foi constituído autoridade sobre toda a terra do Egito, segundo na hierarquia. José estava só abaixo de Faraó. José constitui a sua vida ali no Egito, ele se casa, tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Todo o povo se inclina diante dele.
Tudo o que ele havia predito como instrumento de Deus aconteceu. E veio a abundância, e José ajuntou o mantimento. Vieram a fome e o clamor. José então abriu os celeiros e vendia grãos aos egípcios e para toda a região. Deus havia providenciado recurso através de José. Para quê? Para preservar a população mundial naquela época, ok? Mas em especial, para preservar as tribos de Israel. Lembrem-se que nós temos 12 tribos de Israel que vão surgir a partir de Jacó. E se não fosse a provisão de Deus nesse momento da história, como que eles teriam sobrevivido à fome? Deus estava projetando tudo isso. A lição, conforme diz a revista para nós, é que Deus governa o mundo segundo a sua vontade e aos seus filhos Ele provisiona para a sua sobrevivência. E aqui já cabe também uma outra aplicação para nós. Cenário de 2022. Está acabando o ano, 2021. A economia está uma loucura. A política nem se fala. Quem tem dinheiro aplicado sabe como está sendo complicado esse período, a perda que está havendo nas aplicações. A gente não entende por que o mercado está tão oscilando dessa maneira. Basta um deputado fazer uma declaração, basta um presidente fazer uma declaração, basta um senador fazer uma declaração, como nós temos visto, a bolsa vai em cima, vai embaixo. É esse o cenário. E as pessoas dizem assim, como que nós vamos entrar em 2022? Lembremos que é o Senhor que vai prover, que vai providenciar. Nós vamos aprender nesse cenário que nós não somos subsistência, nós não sobrevivemos, não é por conta da nossa capacidade, não é por conta do nosso poder de trabalho, não é por conta da nossa inteligência, não é pelo fato de termos ou não formação na área de economia. É porque Deus é quem providencia para nós os meios necessários, assim como providenciou para o seu povo ali no Egito. José, ele entendeu, meus irmãos, que o Senhor fez isso para a manutenção da família da aliança. Foi por isso que Deus usou a má atitude dos irmãos de José em benefício futuro. A exaltação de José seria uma dura lição para os futuros patriarcas, para que eles soubessem que Deus governa absoluto sobre os líderes da terra e seus povos. Eles se inclinariam diante daquele menino mimado, que um dia vestia uma túnica talar de mangas compridas, feita por Jacó, conforme Gênesis 37, versículo 3. Vocês já pensaram na ironia de tudo isso? Como isso quebra os nossos parâmetros, as nossas ideias a respeito daquilo que deveria ser assim? Deus pega um menino mimado, preterido do pai, trabalha na vida dele numa situação extremamente desfavorável, mas estando presente com ele, fazendo dele governador do Egito. Deus pega um pai que tinha predileção pelos filhos de uma esposa e duramente golpeia o coração do pai uma vez, dando a ideia de que o seu filho mais querido e mais velho, dos prediletos, havia morrido. Golpeia mais uma vez, fazendo com que o seu filho mais novo, também preferido, subisse ao Egito para se colocar numa condição de escravidão. E quando ele vai golpear pela terceira vez, Deus fala, já está bom. José se revela aos irmãos e fala, olha, sou eu, José, vá lá, busque meu pai e venham para cá. E diz o texto, meus irmãos, sagrado, que quando José traz os seus irmãos e o seu pai, eles foram tratados como príncipes no Egito. Receberam posses, receberam provisões, receberam carros.
porque Deus estava preparando aquela situação. A última ação de Deus com relação a Jacó não era mais um golpe, como ele sofreu por 2 vezes, mas agora era a redenção. E o Jacó que chega no Egito, meus irmãos, é outro Jacó também. Aí vocês falam assim, quem é Jacó? Lembra de Jacó? Você sabe o que significa o nome Jacó? Trapaceiro. Jacó é o que nasce junto com Esaú. E quando os dois estavam no ventre da mãe, já tinha uma disputa entre eles. Diz o texto das Escrituras. E quando Esaú nasce, que é o urso, Esaú, urso peludo, né? Nasce primeiro, Jacó, ele nasce na sequência segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. Já pensou um negócio desse? Daí vem o nome dele. E o Jacó, que antes era trapaceiro, é o que luta com Deus no vale do Jaboque. É o que é ferido por Deus. É o Jacó que tem o seu nome transformado, mudado, de Jacó para Israel, príncipe de Deus. Veja como Deus trabalha propositalmente, como há um projeto de Deus de preservação, de mudança, de transformação para os seus eleitos. Então, aquilo que você passa hoje de dificuldade, de luta, de provação, entenda. Há um projeto maior. O desígnio de Deus vai se cumprir na sua vida. Você está sendo quebrado, você está sendo moído, você está sendo retirado da sua condição de mimado, você está sendo retirado da sua condição de falta de justiça, de predileção por alguns em detrimento de outros. Você está sendo levado a uma posição de proeminência, como José foi levado no Egito. Agora, para ser governador do Egito e ter toda aquela sapiência, aquela capacidade e aquela maturidade que o rei chega a identificar em José, é preciso passar por maus bocados, meus queridos. Porque, infelizmente, nós não somos capazes de aprender pela instrução simples. Você já percebeu? Você recebe uma instrução, mas você só consegue se lembrar daquela instrução quando o fogo começa a arder. Quem tem filho sabe disso. Você dá instrução para um filho 1, 2, 3, 4, 5. Ele fala assim, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E o filho fala assim, entendi, pai. Entendi, pai. Entendi, pai. Entendi. Quando você ainda está na 45ª vez, ele está dizendo, eu entendi fazendo errado. Aí você chama na regulagem, usa a psicologia infantil, a varinha da sabedoria, né? E esse filho sai mais sábio do que antes, depois da 50ª vez que você falou para ele. C.S. Lewis já dizia que o sofrimento é o ribombar de Deus. Como se nós estivéssemos surdos. De repente Deus regula. E quando Ele regula e o sofrimento acontece, nós nos lembramos de que nós devemos tudo a Ele. E de que Ele é o nosso Criador. E de que Ele é que pode nos socorrer. De que é Ele que pode nos ajudar dentro de todas as situações. Essa situação aqui serve para nos ensinar tudo isso. O segundo tópico da lição, já daqui a pouco eu vou soltar para que vocês possam fazer as perguntas, tá? É a primeira prova aos irmãos. E aí, aqui eu vou conseguir me redimir, porque eu acabei cometendo aí, fazendo uma confusão na mente de vocês sobre essas provas. A primeira prova aos irmãos, o que é que acontece aí? A fome está instaurada em Canaã. Jacó vai saber dos mantimentos presentes lá no Egito, Gênesis 42, verso 1. E ele manda os seus filhos para comprar no Egito com essa possibilidade de sobrevivência. É nesse cenário que a honestidade é comprovada e a justiça de Deus é vista diante ou confrontando-se com os atos indignos. No caso específico dos irmãos de José. Jacó, quando ele envia os seus filhos ao Egito, eles enviam,
mas ele não tinha consciência de que José era o governador do Egito. Os irmãos de José chegam no Egito e eles não reconhecem José. E eles estão ali simplesmente para comprar mantimentos. E eles são detidos por quê? Porque eles foram colocados à prova de honestidade. E para resolver aquela situação, eles teriam que trazer o irmão mais novo, Benjamim, que ainda protegido de Jacó. E agora os irmãos acabam de reincidir no mesmo erro antes mesmo de fazer a opção por um dos filhos. Porque quando Jacó pergunta lá o que tinha acontecido, eles vão dizer que José havia instigado, ou melhor, José não, o governador do Egito havia instigado para saber se ele tinha mais outros irmãos. Só que quando a gente vai confrontar o texto, nós vamos descobrir que eles falavam antes disso. Veja que eles estão ainda na mesma pegada. E algo havia de acontecer naquele cenário. Eles vão se lembrar de como eles agiram com José. E a situação acaba sendo crítica. E eles terão que pagar por aquilo que eles fizeram de alguma forma. No entendimento deles, havia chegado ao coração deles que Deus estava requerindo a conta daquilo que eles haviam feito. E a gente se pergunta às vezes, meus irmãos, se de fato as coisas são assim. Meus irmãos, deixe-me falar uma coisa para vocês, que talvez a gente, por conta de um evangelho adulterado, possa não ter ciência. Deus está no céu, o seu trono está no céu. Com o seu olhar, ele prescruta todas as coisas. Ele sabe de tudo que acontece debaixo do sol. E o Deus que está no céu, ele ama a justiça, o amor, a fé, a paz. Vocês acham que esse Deus que está no céu, que é santo, que tem um caráter inquestionável, não vê as injustiças que acontecem sobre a terra? Você acha que o seu patrão que age contra você injustamente não será visto por Deus? Você acha que você, como funcionário, quando você defrauda ou rouba ou de alguma forma faz algo errado no seu trabalho, Deus não está vendo essa situação? Deus não está vendo nós pais quando erramos na educação dos nossos filhos? Nós filhos como somos rebeldes com os nossos pais? Nós ovelhas quando nós não cumprimos o itinerário dado a nós como rebanho? Nós pastores como somos infiéis na tarefa que nós recebemos? Você acha que Deus não está vendo tudo isso? Está vendo tudo isso. E essas coisas Deus haverá de algum momento de fazer que chegar ao nosso coração, da gente perceber, porque nada fica oculto diante de Deus. E é nesse momento, quando nós somos pegos pelos nossos erros, que nós podemos experimentar da justiça de Deus. Por quê? Porque a justificação que nós temos pela fé em Cristo, ela se dá mediante a nossa conversão, que pressupõe arrependimento e fé. Reconhecer que eu sou um pecador e que tenho um pecado de muitas formas, pensamentos, palavras, ações e omissões. E uma vez que eu me reconheço pecador perdido, portanto, diante de Deus, Deus diz, há uma solução. A solução é Cristo, que morreu inocente, porque não tinha pecado nenhum, sacrifício agradável diante dos meus olhos, e o sangue de Cristo e a justiça produzida pelo ato de Cristo será imputada a você, quando você diz, eu sou pecador e preciso de salvação. Estou perdido e preciso de salvação. Então, aqueles irmãos, nesse momento aqui, onde a honestidade deles está sendo comprovada, estão começando a ser levados à reflexão sobre o que tinham feito no passado. Jesus certamente trabalha ao longo da história para reunir o seu povo. No Antigo Testamento, esses aqui que morrem na esperança em Jesus. Então não é estranho nós relacionarmos os temas do Novo Testamento com os temas do Antigo Testamento, porque essas coisas estão interligadas. E a justiça de Deus aqui é vista pela ação
de José sobre os seus irmãos que haviam sido maus para com ele. Qual a lição que nós tiramos daqui? Veja lá na página 57. A lição para nós é que todos os nossos atos estão diante de Deus. Realmente não era José que lhes impunham tais aflições, mas o próprio Deus. A atitude deles foi de certo reconhecimento, mas devemos lembrar que o reconhecimento deve levar à mudança de atitude. A isso sim, assim é o verdadeiro arrependimento. Quando Deus trabalha na nossa história, fazendo com que nós nos lembremos do nosso passado, dos nossos pecados do passado, meus irmãos, o que nos resta fazer? Entrar em depressão? Ficarmos nos sentindo coitadinhos? Não, porque nós não somos coitadinhos. Nós somos responsáveis pelos pecados que cometemos. O que é que Deus espera de nós? Que nós não só reconheçamos que erramos, mas que nós mudemos de atitude. Quem é casado aqui vai entender bem isso. Nós somos casados já há algum... Quem é que é casado mais de 10 anos? Não vou botar assim, mas por alto, mais de 30 anos. São poucos, né? Mas entre 20 e 30 nós estamos todos aqui. Já houveram vários problemas no relacionamento de vocês, não já? Onde diz assim, olha, desculpa, perdão, eu não vou fazer mais isso. E aí, na semana seguinte, olha o miserável pecador fazendo de novo. Não é assim? Me responda aí vocês. Quando o cônjuge peca contra a gente, o que é mais importante? O dizer que se arrepende ou a mudança de atitude? Porque se a atitude não corresponde ao discurso, não tem sentido esse arrependimento. No caso específico de Deus, Deus sabe quem nós somos, conhece o nosso coração. Foi Ele que fez. Salmo que nós lemos nessa manhã. Deus não pode ser enganado por nós. Aquela oração bonita, bem construída, dizendo assim, Senhor, olhe para mim, Senhor, eu sou um homem piedoso. Eu sou uma mulher piedosa. Não adianta, nós não seremos capazes de enganar a Deus. E diante de Deus, sabendo que Ele sabe que nós somos, o que é que nos resta fazer? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Essa foi a oração do publicano. Compadece de mim, porque eu estou perdido. Eu não oro mais como aquele fariseu que diz, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse publicano. Eu sou o publicano que ora a Deus dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque o meu coração é mau, os meus desígnios, os meus intentos são maus. Os desígnios do Senhor não são bons, são verdadeiros, são fiéis. Mas o homem não, o homem age em rebeldia a Deus. E quando nós encontramos a Cristo, nós não só somos aproximados de Deus, mas é esperado de nós um arrependimento com atitude. Não apenas palavras, porque de palavras, discurso, todos nós estamos cheios. Mas caminhando já para o terceiro tópico, a segunda prova que foi feita com os irmãos, de fato causa medo, preocupação. E nesse cenário, José, ele se encontra, poderíamos dizer assim, porque na segunda prova é um momento mais dramático, é um momento mais marcante, é um momento onde a ação de Jacó também é evidenciada lá no capítulo 43, versículo 14, quando ele faz a oração a Deus, Deus Todo-Poderoso, vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso irmão e deixe vir Benjamim. Ou seja, Benjamim estava preso no Egito, ou melhor, Benjamim seria... É isso mesmo? Não, Benjamim seria levado ao Egito, não é isso? Benjamim seria levado ao Egito,
Porque o irmão estava preso naquele cenário e José está temendo pela segurança do seu filho mais uma vez. Mas a atitude de Jacó é uma atitude interessante. É de alguém que, apesar de ter medo e preocupação, clama a quem poderia resolver a situação. É marcante também, meus irmãos, a segunda prova, porque aqui nós temos a recepção e a confraternização. Quando eles chegam no Egito, naquele cenário, Jacó, juntamente com seus filhos, foram muito bem recebidos por José. Eles foram hospedados, convidados, estavam ainda carregados por um sentimento de culpa. Logo explicam a respeito do dinheiro que estava nos sacos de cereal. Acho que nesse momento aqui ainda, a segunda prova, Jacó, não tinha ido ainda para o Egito. Ele se emociona, ele deixa claro, dá-se reconhecer pelos seus irmãos. Esse é o último ato que vai acontecer aqui, o almoço, com porções generosas que foram dadas, 5 vezes mais aí para Benjamim. Interessante nós observarmos esse aspecto, da forma como José vai se comportar com seu irmão mais novo. E aí nós aprendemos uma lição. A lição que para nós é dada é que as situações adversas podem ser usadas por Deus para que se evidencie um conjunto de virtudes que caracteriza o temor a Deus. O medo que acompanhava os filhos de Jacó converteu-se em regozijo pela recepção honrosa, festejo e alegria. Esse é o momento que Jacó se dará a conhecer pelos seus irmãos. Corrigindo aí a fala, Jacó não está ainda aqui presente. Os irmãos estão lidando com a situação de Benjamim. Jacó teme pela saúde de Benjamim. José. Jacó teme pela saúde do filho, que foi levado ao Egito, mais novo, que ele libera com muita luta para ir. Mas esse é o momento também da revelação, que José vai dizer: olha, tudo isso, toda essa situação, todo esse enredo que estava acontecendo aqui no Egito, tudo isso, Deus estava usando essas situações para trabalho, para um fim proveitoso. E aí nós chegamos à terceira prova e o quarto tópico da lição. José submeteu seus irmãos a um novo teste de fidelidade. Ele mandou colocar copos de prata nos sacos, bem como todo o dinheiro. Anteriormente ele fora vendido pelos seus irmãos e agora outro irmão seria ameaçado de viver como escravo no Egito. E é nesse cenário, meus queridos irmãos, que há a tomada de Benjamim. Meus queridos, deixa eu parar aqui para a gente poder dar o tempo das perguntas. Os irmãos têm alguma pergunta a fazer em relação... Pois não, presbítero Fernando, usa o microfone aqui, querido. E a gente segue desenvolvendo aí a partir das perguntas. Só um minuto. Pastor, a minha pergunta é de natureza doutrinária. Certo. Nós que estamos vendo esta lição já há algum tempo, e que estamos falando, sobretudo, do patriarca Jacó, porque começa por ele, Essa história inicia-se por ele. E a questão doutrinária é o seguinte: nós que seguimos a doutrina da eleição, às vezes nós não somos contraditórios quando criamos para Jacó ou atribuímos a Jacó uma figura que na verdade não é, não condiz com aquilo dele, porque, veja bem, Jacó nasceu pegando no calcanhar do irmão, mas a vontade de Deus foi que fosse assim.
A vontade de Deus foi que Deus estabeleceu para que Jacó, esse personagem, nascesse e viesse ao mundo dessa forma e procedesse dessa forma. Para adiantar e para encerrar a questão. Lá no versículo, no capítulo 43, versículo 14, parte final, ele vai dizer, né? Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Ele já está dizendo, e ele só considera filhos os dois, Benjamim e José. Os outros não considera filhos, porque ele diz, quanto a mim, se eu perder os filhos. Ora, por quê? Porque aquele consentiu que Benjamim fosse levado para o Egito com os irmãos, né? E ele disse, se esse filho também não voltar e eu perdê-lo, sem filhos ficarei, né? Então, isso, nós adotamos a doutrina da eleição, mas nós, por outro lado, contradizemos, na minha opinião, a doutrina da eleição quando nós ficamos dizendo, Jacó é isso, Jacó foi aquilo, né? Não os pecados de Jacó, mas Deus elegeu Jacó, e Jacó não pegou no calcanhar do irmão por sua vontade, não é? Entendi. Né? Então eu acho que é assim, só para concluir a pergunta, quando nós assim nos manifestamos, nós não colocamos em xeque a doutrina da eleição? Certo. Obrigado. Ok. Irmãos, é algum voluntário para responder a pergunta do presbítero Fernando? Se alguém puder me socorrer aí, eu fico feliz. Quem sabe o presbítero Eliseu, né? Tem mais experiência que eu. Porque vai ter que ser cirúrgico nesse caso específico, né? Veja só, não é contradição, irmãos, porque a Bíblia, da mesma forma que fala da eleição como ato soberano de Deus para escolher, é a mesma Bíblia que deixa claro que é responsabilidade do homem o pecado. Por isso que não fica contraditório. O que é esperado de Jacó, o que é esperado de Esaú, o que é esperado de todos nós, diante de Deus, é nossa responsabilidade, porque nós que pecamos, não Deus. Porque a gente fala assim, Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó, o mais ruinzinho, né? O mais ruim Deus escolheu. É o mais ruim mesmo, porque Esaú também não era tranquilo. Porque pensa comigo, o que é que Esaú fez? Esaú era o primogênito, direito de primogenitura. Quando ele está no campo com fome, Jacó estava lá cozinhando um prato de lentilha, ele diz o quê? Me dá um pouco dessa lentilha. Aí ele diz assim, não, mas eu só dou. Jacó, esperto, vivendo a sua natureza esperta mesmo, diz assim, olha, se você me der o direito de primogenitura, eu te dou. Ele diz, não, o que é que me adianta no direito de primogenitura? Eu quero é comer. Ele troca o seu direito à primogenitura por um pouco de repasto. Ele menospreza a aliança de Deus, a bênção de Deus que vinha com a primogenitura, porque ele queria satisfazer de imediato a sua necessidade. Lembrando-nos também que Esaú é quem, depois que se vê enganado pelo irmão, é que tenta matá-lo. E Jacó tem que fugir do irmão. Jacó ele vai lá para a terra do seu sogro lá, onde ele conhece Rebeca e Lia, nesse cenário, é um fugitivo. O irmão diz, olha, se eu te pegar, eu te cancelo. Havia naquele cenário. Então, nem Jacó nem Esaú são justos. Jacó é justificado porque Deus o escolhe e trabalha de uma maneira efetiva na vida de Jacó, como sendo ele da linhagem da aliança, para que ele se fosse aquilo que ele conseguiu ser na vida, de Jacó para Israel. Deus trabalha apesar da nossa pecaminosidade, porque a ação da eleição soberana de Deus se aplica exatamente aí. Somos responsáveis por conta da condição que assumimos com o pecado, e Deus resolve, na sua grande soberania e graça, separar e tratar a nossa vida para que nós fôssemos o povo da aliança. Então não é de forma nenhuma, presbítero, contraditório não. Pelo contrário, se complementa. Agora, para mim entender é que é mais difícil. Por quê? Eu só consigo entender o processo da eleição adequadamente se eu sou capaz de admitir que existe um Deus soberano no céu, que trabalha providencialmente ao longo da história, fazendo cumprir os seus desígnios bons. A história da redenção certamente é boa, com a história da criação e a história da redenção, diga-se de passagem, com um homem que é responsável
pelos delitos, pelos pecados que comete. Porque Deus diz, não coma. E ele foi e comeu. E ele continua comendo até hoje. Não é só porque Adão comeu. Nós recebemos, sim, a imputação daquilo que Adão fez. Mas nós também fazemos a mesma coisa que Adão fez. Porque nós queremos uma autonomia sem Deus. Nossa geração prova isso. Ele chegou ao ponto de dizer, eu quero espiritualidade, mas uma espiritualidade que não tenha Deus, que eu não preciso me subordinar a um Deus. Um Deus que eu crio na minha espiritualidade dessa geração é um Deus do tamanho da minha necessidade. E não um Deus que vai além disso. Então não é, de forma nenhuma, contraditório não. O fato de melhor expressão, talvez seja para entender, é que toda a humanidade caminha para a perdição, indistintamente. Mas Deus resolve, na eleição, salvar alguns. E isso ele faz antes mesmo da fundação do mundo. Aí você fala assim, agora deu um nó na minha cabeça, né? Pois é, eu também já tive vários desses. Mas é o que a Bíblia diz, que Deus elegeu o seu povo antes da fundação do mundo. Isso pode dar um nó na nossa cabeça, mas traz tranquilidade ao nosso coração, no sentido de quê? De que não depende de quem quer, mas depende de Deus agir de misericórdia com quem Ele quer ter misericórdia. Paulo fala isso em Romanos de uma maneira bem evidente, inclusive citando um exemplo, presbítero Fernando, de Esaú e Jacó. Quando Paulo diz lá que Deus resolve ter misericórdia de um e não ter de outro, Deus faz isso de acordo com o seu conselho soberano. Não sei se ajudou, se atrapalhou, se... Pode falar aqui, meu irmão, porque se eu não falar aqui, o pessoal não escuta. Vai lá, falar. Vem aqui, pode falar, nós somos amigos de longa data. O pessoal não vai ficar... Quer os irmãos participam em casa também. Sim. Eu dizia o seguinte, eu me reporto especificamente à questão da doutrina da eleição, porque eu vejo assim, né? Eu disse que eu não conseguia assim, dirigir facilmente, pensando dessa forma, ora por quê? Eu penso assim, inclusive, entra aqui o irmão pentecostal, né? E nós que elegemos, que somos seguidores da doutrina da eleição, a gente fica assim, não estou questionando, eu estou dizendo, né, se não é um tanto quanto contraditório quando nós assim nos manifestamos em relação à conduta de Jacó, porque Jacó foi assim, né? Então o pentecostal aqui, ele vai questionar a gente, mas peraí, assim, na cabeça dele, mas peraí, onde fica a eleição, né? Porque nós estamos... Entendi. Só que é melhor compreender, a eleição é no cenário onde Deus resolve salvar. Sim. Entendeu? A conduta de Jacó ou de outro personagem bíblico que é revelado na Bíblia está retratando o pecado que foi assumido e presumido pelo homem. É diferente. Sim, sim. Não, entendido. Não, Deus não elegeu gente para pecar. Deus elegeu a gente para ser salvo, para viver em santidade. Porque o para pecar já foi escolhido pelo homem responsavelmente. Aí você fala assim, mas estava no controle soberano de Deus? Com certeza estava, no controle soberano do Senhor. Mas a responsabilidade é nossa. Porque nós dissemos, é bom, é agradável, vou comer. Tá bem, pastor, a gente precisa de mais tempo e eu vou, né, me colocar aqui no meu lugar de fala, como costumo dizer hoje, e voltar lá para o banco, porque meu lugar de fala já foi dado, tá bem, obrigado. Tranquilo. Não há dificuldade. Eu digo uma coisa para vocês. O irmão citou aí a questão dos irmãos pentecostais, e eu queria dar uma nota para vocês vão achar até surpreendente. Os nossos irmãos pentecostais, talvez eles estejam bem à frente da gente agora. Os irmãos pentecostais estão ávidos por estudar teologia reformada. Eles estão abrindo seus institutos bíblicos, inclusive,
para os pastores reformados darem aula. Estão usando literaturas que nós usamos. Uma das grandes obras que nós temos no nosso tempo, que combate inclusive essa relativização da verdade absoluta de Deus, foi publicada no Brasil e traduzida pela uma editora pentecostal, que é uma obra de Nancy Pearson, que fala sobre o tema do design inteligente. Então, talvez nós vamos nos surpreender, porque os irmãos pentecostais, eles estão ávidos por entender, não só entender, mas ensinar a doutrina da eleição. Viu? Amém. E eu acredito que, como eles são mais calorosos e fervorosos, eu acredito que vão ser bons calvinistas reformados, né? Meus queridos, nosso tempo encerrou. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. Agradecemos a presença dos nossos visitantes, né? Sejam bem-vindos aí. Receba os cumprimentos da igreja. Nós estamos cumprimentando assim ainda, tá? Mas vocês são bem-vindos aqui em nome do Senhor Jesus. Finalizamos assim a nossa aula.